Posso perguntar? Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao nosso quadro Posso Perguntar. É um quadro que tem por objetivo tirar algumas dúvidas de quem queira participar sobre Bíblia, sobre cristianismo, sobre a nossa posição enquanto cristão. Para quem não me conhece, meu nome é Décio, eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus em Caetité e faço parte do grupo dos jovens, e é em nome desse grupo dos jovens que estamos iniciando esse projeto, sendo esse o nosso primeiro episódio, vamos dizer assim. E para começar, nós vamos responder a pergunta enviada por nossa irmã Alana, que quer saber qual é a diferença entre apóstolos e discípulos. É uma pergunta muito interessante, Alana, obrigado por sua participação. E vamos começar inicialmente pela definição. Se a gente for partir para o dicionário, a gente vai ver aí que apóstolo vai significar os enviados, e discípulos são aqueles aprendizes, né, os seguidores. Até se a gente partir do original grego dessas palavras, vai definir dessa forma. Os discípulos são seguidores, aprendizes, e apóstolos são aqueles enviados, de forma que a gente pode dizer que os discípulos de Cristo, vamos basear nossa resposta pelos discípulos de Cristo, são todos aqueles que aprenderam e resolveram seguir aos ensinamentos de Cristo. Ou seja, todos aqueles cristãos são considerados discípulos de Cristo. Ao passo que ele escolheu alguns desses discípulos para serem chamados de apóstolos, que são aqueles a quem ele designou apóstolos no começo, com o objetivo de enviá-los para a pregação do Evangelho e para futuramente, após a sua ascensão aos céus, a fundação das igrejas. De forma que a gente entende assim, que todos os apóstolos também são discípulos, mas nem todos os discípulos necessariamente são apóstolos, certo? Para tentar esclarecer um pouquinho, eu separei um texto aqui para a gente ler que fala sobre isso. Está nos evangelhos, Eu vou ler aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 3, a partir do verso 13, que diz assim: Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Aqui esse texto conta quando Jesus, dentre os seus discípulos, escolheu 12 para ser aqueles principais que seriam responsáveis por levar o evangelho ao longo de todo o continente ali, de toda a região do Império Romano, naquela situação. Esse mesmo texto é retratado no livro de Lucas, no capítulo 6, a partir do verso 13, que diz assim: E quando amanheceu, chamou para si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais também deu o nome de apóstolos. Ou seja, na descrição de Lucas é ainda mais clara a diferença. Dentre todos os discípulos, Jesus escolheu 12 para serem os apóstolos, que seriam aqueles enviados, para pregar a sua palavra. Sendo que dentre eles havia um que já estava destinado à traição, à perdição, para que se cumprisse a profecia do Filho do Homem como Redentor da humanidade através da sua morte e morte de cruz. Portanto, Judas, embora já estivesse destinado para ser o traidor, foi escolhido entre os 12 apóstolos, era um dos discípulos, foi escolhido entre os discípulos para ser um dos 12 apóstolos, destinados à traição, e que mais tarde veio a ser substituído, se a gente for ver lá no livro de Atos, por Matias. E além desses 12, Jesus também escolheu Paulo como um dos seus apóstolos. Após a sua morte, ele teve um encontro com Saulo, então Saulo, causando a sua conversão, e a partir daí sendo chamado de Paulo, integrando o corpo dos apóstolos de Cristo, sendo ele inclusive um dos principais difusores do Evangelho de Cristo através da pregação e o principal autor das cartas, vamos dizer assim, do Novo Testamento. Então, espero ter respondido a sua pergunta, Ana. Muito obrigado pela sua participação. E você que ouviu a resposta, concorda? Pensa um pouco diferente? Tem alguma opinião diferente? Se tiver uma opinião diferente, comenta aí abaixo do vídeo. Expresse sua opinião e a gente vai construir cada vez melhor a resposta para as nossas dúvidas, ok? Muito obrigado e até o próximo episódio.